Boa tarde, irmãos e queridos jovens, sejam muito bem-vindos e estamos muito felizes pela continuação do Congresso. E só um aviso, depois da mensagem do irmão, vai ser aberto para as perguntas para quem tiver dúvida, tá? Neste momento, eu vou ler um verso bíblico que fica lá em Salmos, no capítulo 119, no verso 9, que fala assim: de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, que possamos manter a nossa mente firme, né, na palavra e desviar do pecado e seguirmos firmemente andando nos caminhos do Senhor. E neste momento, eu vou falar aqui os temas das mensagens a seguir. Neste momento, nós teremos a mensagem com o tema Amizade e Relacionamento. Às 3h30, teremos o tema Filhos do Reino, vestem-se como realeza. E às 5h, o tema será Ansiedade, Pânico e Depressão. Terá música especial? Agora sim. Sim. Vamos uma oração primeiro? Uhum. Neste momento, eu convido a irmã Amanda Nístico para fazer a oração. Eu vou me ajoelhar aqui, aqueles que puderem também, para que a gente possa fazer essa oração inicial. Pai querido, grandioso Deus, mais uma vez estamos reunidos aqui, Pai, para nos abastecer um pouco mais da Tua palavra, do conhecimento, para que possamos aqui, Pai, também estar moldando cada dia mais o nosso caráter. O Senhor bem sabe, Pai, que muitos dos temas colocados aqui deixam o inimigo irado, mas que o Teu poder, Pai, que está acima de tudo, possa fazer com que sintamos, Pai, a Tua presença, com que o Espírito Santo esteja guiando essa reunião e que possamos sair edificados, Pai. Não para somente a nossa vida ser transformada, mas pela nossa transformação possamos também, Pai, levar a Tua luz e transformar outras vidas. Esteja conosco, Pai, e que a Tua presença se faça durante toda esta programação, e te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Neste momento, eu passo a palavra para o nosso irmão Estevão. Olá, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Eu agradeço aqui o convite que eu recebi da Maiara para estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do conhecimento que Deus compartilhou comigo através dos meus estudos, das minhas orações. Tenho certeza que será edificante para muitos e já foi feita a oração, então nós podemos. Na verdade, eu vou primeiramente me apresentar brevemente. Meu nome é Estevam, eu tenho 21 anos, sou jovem como muitos de vocês, moro em Taquara, Rio Grande do Sul, aqui perto de Gramado, de Porto Alegre. Trabalho na obra médico-missionária, em negócio próprio, onde nós tratamos pessoas com os mais variados problemas digestivos e tratamos todos eles com os remédios que Deus nos deu. E aqui eu estou como um jovem comum, como todos vocês, para compartilhar um pouco sobre amizade e relacionamento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela dos slides em que eu falarei, em que eu abordarei com vocês hoje. O título dessa palestra é Familiaridade Indevida. Nós vamos entender qual é o plano real de Deus para as amizades, os relacionamentos, principalmente para nós jovens, com foco
nos jovens, em nós jovens. Eu preparei um material mais completo sobre isso, onde eu abordo questões de trabalho, questões em sanatórios, questões para pessoas casadas, como deve funcionar a amizade entre sexos opostos, entre cada cônjuge do casal, e também o que eu vou apresentar aqui sobre jovens solteiros é apenas uma parte, apenas metade do material completo, que eu vou pedir para que depois, aqueles que querem ter acesso ao material completo, como é algo mais extenso, que vocês podem entrar ali no meu e-mail, enviar um e-mail para mim solicitando, ou também enviar uma mensagem para o meu WhatsApp, que eu enviarei para vocês os documentos, os arquivos do meu estudo completos, para que você possa se aprofundar ainda mais nesse importantíssimo assunto que é a familiaridade indevida. Agora, você talvez esteja se perguntando, Estevam, que raios é familiaridade indevida? Você já deve ter entendido que tem alguma relação com amizade e relacionamento, como foi dito. Mas eu vou explicar ainda de forma mais completa para que nós possamos compreender o assunto em sua plenitude. Bom, a definição de familiaridade é amizade, é intimidade, amizade descontraída, intimidade entre pessoas, conhecimento baseado em uma associação longa ou próxima. E sinônimos de familiaridade entram os termos intimidade, ligação, proximidade, contato, relação, vínculo, vinculação. Eu pergunto, nós como cristãos, devemos ter familiaridade com outros? Devemos ter familiaridade com o sexo oposto? Você que é um rapaz casado, você deve ter familiaridade com o sexo oposto? A mulher deve? O rapaz que é solteiro deve ter familiaridade? Ora, ele deve ter uma certa familiaridade. Aqui eu não vou ler esse texto, e a maior parte dos textos eu não vou ler eles em sua completude, mas você pode olhar e depois tirar um print para que você leia com mais calma depois, mas é dito que por meio das nossas relações de familiaridade, de amizade e familiaridade, nós podemos exercer uma influência que eleva. Nós podemos ser bênçãos uns aos outros, sendo amor, sendo gentis com os outros. Nós devemos ter familiaridade com todos. Nós devemos ter um nível de intimidade correta entre todos. Inclusive, eu não trouxe aqui, mas há texto de Ellen White que fala de um rapaz, e não só um texto, ela dirige essa linha de raciocínio a várias outras pessoas. Há pessoas que não olhavam para o sexo oposto, que não olhavam para as outras pessoas, não cumprimentavam ninguém, viviam de cara fechada, e Ellen White falou, olha, você não está tendo uma familiaridade com ela, você precisa da familiaridade da amizade, da intimidade com os outros. Mas, assim como há uma falta de familiaridade, que é você não cumprimentar ninguém, que é você não olhar para ninguém, que, obviamente, esse não é o padrão do cristão. O cristão deve ser alguém alegre, cortês. Assim como há o padrão, a falta de familiaridade, há também o excesso de familiaridade, que Ellen White denomina de familiaridade indevida. O significado de indevido é algo contrário às regras, é algo impróprio, inconveniente. Sinônimos dessa palavra entram errado, impróprio, inadequado. Então, uma familiaridade indevida, o título dessa pequena exposição é basicamente uma intimidade imprópria, uma intimidade errada, inconveniente, incorreta, uma amizade, e nós vamos ver aqui que nós vamos falar especificamente sobre o sexo oposto. Nós vemos aqui que, após 1844, começou a entrar o fanatismo na fileira dos adventistas,
do povo adventista, e Ellen White afirma que, após isso, havia exagerada intimidade entre certos homens e mulheres. Apresentei-lhes a santa norma da verdade que nos cumpria seguir e a pureza de conduta que importava observar, a fim de termos a aprovação de Deus. Assim como Ellen White trouxe vários testemunhos para que o povo pudesse se harmonizar com a vontade de Deus, por exemplo, Ellen White, ela revela a partir de Deus, na verdade, Deus revela a partir de Ellen White a reforma do vestuário, a reforma de saúde, a reforma da música, como nós devemos viver no nosso dia a dia para que nós tenhamos, na verdade, para que nós estejamos em conformidade com a vontade de Deus. E uma dessas mensagens que pouco é falada, muito se fala sobre a reforma do vestuário, sobre a reforma de saúde, e com certeza devem ser faladas essas reformas, mas muitas vezes não se ouve muito sobre a familiaridade indevida, e é isso o que eu vou expressar aqui para vocês de forma rápida, de forma sucinta, assim como não se tem como abordar toda a reforma de saúde de forma rápida, de forma em 50 minutos, assim como não se tem como compartilhar toda a reforma do vestuário com todos os seus pormenores em 50 minutos, também não será possível expressar aqui tudo que Ellen White escreveu sobre o assunto. Mas eu vou apresentar aqui a ideia geral para que vocês entendam essa ideia e que também para que isso cause em vocês uma vontade, um interesse em se aprofundar ainda mais no assunto. Certo? Então, vamos lá. Bom, Ellen White afirma, como uma síntese dos seus escritos sobre familiaridade indevida, que a familiaridade indevida, a intimidade entre os sexos opostos de forma indevida e imprópria, é satânica em sua origem e em seu funcionamento. É a armadilha de Satanás, sua ilusão. Ela diz também que é um terreno proibido e há perigo em pôr o pé nele. Ela fala que devemos fugir tudo que tenha sinais de uma familiaridade suspeita. Nós vamos entender tudo isso de uma forma mais aprofundada agora. Bom, os pontos gerais que Ellen White apresenta nos seus escritos do perigo entre uma imprópria intimidade entre os sexos opostos é que gera a aparência do mal e que cria sentimentos em situações indevidas. Se a relação entre um jovem e uma moça gera a aparência do mal, não, mas nós não estamos fazendo nada. Nós estávamos aqui sozinhos conversando em um local isolado de todo mundo, mas não tem nada demais. Mas se isso gera aparência do mal, se as pessoas olham, opa, será que está tudo certo mesmo? Será que eles não estão de namorinho ali, de um namorinho? Isso já é aparência do mal e já configura a familiaridade indevida. Então, familiaridade indevida é quando gera aparência do mal ou quando cria sentimentos em situações indevidas. Às vezes, não há aparência do mal, mas o rapaz ou a moça, da forma que fala, começa a criar sentimentos no coração do outro. Isso é considerado familiaridade indevida. Certo? Então, vamos lá para o que Ellen White classifica como familiaridade indevida na prática e o porquê nós devemos evitar. Bom, o primeiro ponto que ela classifica como familiaridade indevida são os flertes e cortejos. Flertar é você comportar-se, como diz aqui, como se você estivesse tentando atrair a pessoa, sabe? Quando geralmente acontece com os jovens que estão interessados uns nos outros e começa a dar um elogio aqui e começa a tentar captar a atenção da pessoa através de elogios e tudo mais. E cortejo também significa algo semelhante, que é como você estar envolvido romanticamente, fazendo cantadas para a pessoa que não é sua esposa, que não é o seu marido, mesmo que a pessoa não seja casada, ou prestar atenção especial a alguém, nós vamos entender um pouco melhor.
Veja só o que Ellen White diz aqui, nesta carta. Nenhuma partícula de qualquer coisa como flerte entre rapazes e moças, ou mesmo de cortejo, deve ser permitida. Aqui, falando especificamente sobre Lily, a pessoa em que Ellen White está dirigindo essa carta, ela diz que essa moça se colocou no caminho dos rapazes e encorajou a intimidade, e flertou com eles. Ela começou a andar muito com os rapazes, começou a ter intimidade com os rapazes, não intimidade física, mas começou a ficar de conversinha ali com os rapazes, começou a flertar, tudo o que Deus abomina. Não deve haver a primeira indulgência de qualquer coisa da natureza de flerte ou cortejo, pois males sérios surgirão disso. Olha só que linguagem clara e forte. Olha só um outro texto aqui que Ellen White diz. Há aqueles que dirão, você não precisa ser tão exigente, um pequeno flerte, sabe? Que a gente vê nos camporios, os jovenzinhos ali, um conversando com outro, de conversinha para cá, de conversinha para lá, nos colégios, nas faculdades, um pequeno flerte é inofensivo, não fará mal algum. E o coração carnal incita a tentação e a sanção prática de indulgências que terminam em pecado. Este é um baixo nível de moralidade que não atende ao padrão da lei de Deus. Eles não conseguem ver nenhum mal em os jovens estarem na sociedade uns dos outros, uns juntos dos outros, prestando atenção uns aos outros, flertando, cortejando-se, casando-se casando e dando-se em casamento. Então veja que Ellen White afirma que isso não é compatível com a lei de Deus. Nesses momentos em que os jovens, e eu sou jovem, a maior parte de vocês são jovens, vão a algum encontro jovem, e se fica ali os jovens com as moças, cortejando, flertando, dando cantada, tentando chamar a atenção um do outro. Ellen White afirma que isso é um baixo nível de moralidade e que não deve ser cultivado essas ações. Um outro ponto também que Ellen White classifica como familiaridade indevida é a atenção especial. Quando você que é rapaz, quando você que é uma moça, não, na verdade, dá uma atenção para o sexo oposto, ou para uma pessoa específica do sexo oposto, a qual você não dá para os outros. Veja só, não deveria haver concessão de favores especiais ou atenção especial a alguns, nem preferência de um em detrimento do outro. Isso tem sido feito, é desagradável a Deus. Toda essa negligência está escrita nos livros dos céus. Então, acontecia, e vocês podem entrar em contato com as cartas na íntegra, aqui estão, infelizmente elas não estão traduzidas para o português, eu traduzi no meu material, mas vocês, e aí vocês podem, como eu disse no final, vou passar o contato para que vocês possam solicitar os materiais completos, mas se você analisa o contexto todo da carta, você vê que na época, e também isso acontece muito hoje, principalmente nos sanatórios, nas escolas, nas igrejas, havia alguns homens ou mulheres que geralmente tinham mais intimidade com outros do sexo oposto, e aí ofereciam favores especiais, davam atenção especial, ao invés de se juntarem na conversa ali com todos, não, ficava ali sempre com aquela moça, sempre com aquele rapaz. Tudo isso é desagradável a Deus. Isso tem sido feito, é desagradável a Deus. Veja só esse outro texto. Os obreiros observem os limites do recato, nada deixando acontecer de que o inimigo possa tirar vantagem. Se começarem a dirigir suas afeições um ao outro, tratando com particular atenção aos preferidos e usando palavras lisonjeiras, olha só que forte, o Senhor lhe subtrairá seu espírito. Às vezes, nós olhamos, mas só eu dar uma atenção especial para uma menina que não é minha esposa, ou a minha assumidamente namorada, que o namoro dentro dos limites cristãos,
Só fazer isso já não é um pecado grande, mas veja só, quando nós dirigimos nossas afeições a alguns preferidos, e aqui principalmente o contexto é da familiaridade indevida, principalmente, muito mais ao sexo oposto, quando a gente escolhe aquela menininha que nós estamos afim, começamos ali a dirigir as nossas atenções para ela, ao invés de estar na roda com todo mundo, vai lá e foca naquela pessoa, nós não estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. E se nós, após recebermos esse conhecimento, permanecemos no erro, se nós permaneçamos no erro, o Senhor nos subtrairá o seu espírito. Há também outros pontos que configuram uma familiaridade indevida, como conversas privadas. Veja só, homens convidam mulheres e moças solteiras para lugar onde a privacidade a ser estritamente preservada. Já vi e ouvi a familiaridade de homens com moças. Eu os repreendi e disse-lhes que o Senhor condenou toda essa familiaridade e vulgaridade. Às vezes, como eu disse, não é apenas o mal, mas a aparência do mal já é o pecado, já é algo errado. E o que é que acontece? Às vezes o líder jovem, às vezes algum responsável está organizando algum programa, e aí não, chama a moça sozinha com ele para uma sala ali para planejar, mas só estão planejando alguma coisa, não, só estão conversando sobre o estudo bíblico que vão dar, mas isso configura uma familiaridade indevida. Como será que as outras pessoas veem o líder jovem, ou uma pessoa, ou qualquer rapaz ali, levando uma moça sozinho ali para um local onde eles estarão sozinhos, conversando, onde há uma porta, onde está fechado? Obviamente, para muitas pessoas, isso poderá ser interpretado como, olha, tem alguma coisa de errado ali. Mas isso não deve acontecer. Nós devemos evitar, e nós vamos analisar os textos mais claros ainda de Ellen White, devemos evitar até mesmo a mínima aparência de familiaridade indevida. Outro ponto aqui também, que eu não vou ler o texto, mas é conversas íntimas. Na verdade, esse eu vou abordar sim. É muito interessante. Fala sobre um rapaz que ele tinha problema de estar constantemente com as irmãs. E o que é que ele fazia? Irmãs no sentido de colegas da igreja, não de irmãs no sentido biológico. E aí, olha só o que ele fazia. Você relata suas provações e alista sua piedade por você, a quem elas consideram um grande sofredor. Você então sai de seus sentimentos e finge estar sofrendo quase um martírio. Você as leva para dar-lhe cuidado e atenção, o que não é realmente apropriado, e se coloca numa posição em que é facilmente tentado. Então a pessoa começa a contar os seus problemas para as mulheres, no caso esse rapaz, também acontece com relação com as mulheres que começam a contar para algum rapaz que não é o seu esposo, olha, eu estou passando por isso, por essa dificuldade, e isso, e aí o rapaz se sente na necessidade de dar atenção, olha, pobrezinha, essa pessoa está passando por problemas, e como Cristo eu devo ajudar o próximo, então começa-se a surgir um vínculo, e nós vamos ver melhor o que é que nós fazemos nesse caso com pessoas que realmente estão precisando de ajuda, pessoas que são de sexo opostos, uma pessoa que pode ajudar, uma pessoa que está precisando de ajuda, como é que nós fazemos nesse caso? Mas as conversas íntimas e as conversas que revelam sobre o que você está passando, especificamente ali para um público feminino, você que é rapaz, ou vice-versa, Ellen White considera como algo errado e como algo considerado como familiaridade indevida. Há também as conversas impróprias, que, na verdade, essa era o que eu não ia ler, mas aqui conta a história de um médico, que ele começava ali no hospital com as enfermeiras, começava a falar sobre questões sexuais, não sobre questões sexuais, no caso, impuras, mas ele começava, como ele era um médico, nós podemos considerar hoje como legista, ele fazia os partos,
E aí ele ficava falando da parte íntima da mulher e os detalhes e a parte íntima do homem. E Ellen White fala que o mínimo possível disso deve ser comunicado. O mínimo de familiaridade com esses assuntos pode ser incentivado. Ela fala que em muitas coisas relacionadas a esses assuntos, a ignorância é uma bênção. Se você quer compartilhar novas ideias que você teve, ou, enfim, sobre questões anatômicas, você que é médico, você que é enfermeiro, procure conversar isso com um homem. Você que é homem, com um homem. E você que é uma mulher, converse com uma mulher. Não fique duas pessoas sozinhas, ou você que é um homem com várias mulheres, ou várias mulheres com um homem, compartilhando esses assuntos. Temos também o contato físico. Veja só o que Ellen White diz. Jamais deve permitir a mínima semelhança de familiaridade em suas relações com os estudantes, como, por exemplo, pôr a mão no braço ou no ombro de uma aluna. Sabe aquele rapaz que começa a tocar nas moças, que quando conversa, começa a tocar? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que fazem isso, elas são mau caráter, de forma nenhuma. Eu, muitas vezes, já pratiquei familiaridade indevida. Eu não sabia. E não era com má intenção, olha, estou tocando na menina aqui, com o objetivo de atiçar a sexualidade dela, para que eu leve ela para o pecado, ou algo semelhante. Não. Após o momento que eu tive a luz, eu percebi que, por mais que as minhas intenções eram boas no passado, não estava de acordo com o padrão da lei de Deus, não era vontade de Deus que eu agisse dessa forma. Então, veja só, pôr a mão no braço, mas é que está falando de aluna, veja só aqui outro texto, muito interessante. As jovens devem ser reservadas e modestas. Quando saem, se estiverem com saúde, não precisam do braço de apoio de nenhum homem que não seja o seu marido. Elas não devem dar ocasião para que seu bem seja mal falado, para que seu nome... mas olha só, aquela pessoa tá escorada ali no culto com a outra pessoa, ou o rapaz está escorado. Nós sabemos que isso, pelo menos isso é para acontecer em toda a igreja. Eu frequento aqui a igreja do IACS, o internato aqui do Rio Grande do Sul, que é uma igreja grande, é uma igreja bem grande. E aí, assim, toda vez que uma pessoa que não é namorada da outra se encontra ali no culto com a cabeça apoiada no outro, ou com a mão junta do outro, todo mundo olha, opa, será que eles estão namorando? Será que não? Eles não avisaram isso para ninguém, não foi algo oficializado? Será que isso está dentro dos princípios? Não está? Será que eu também posso sair abraçando e dormindo no colo de outros rapazes, de outras moças? Então, veja só, evite contato físico. Se não é a sua esposa, se não é o seu esposo, se não é a sua namorada, seu namorado que foi devidamente assumido, que está de acordo com os princípios do relacionamento cristão, não faça isso. E tem, inclusive, até algumas coisas aqui que não são próprias também para os namorados fazerem, né? Por exemplo, estar em um local íntimo, onde há estrita privacidade. Então, também há o limite para os namorados. Há uma familiaridade indevida também para os namorados. Mas vamos continuar. E também os elogios e lisonjas. Fico contristada ao ver como os homens são louvados, lisonjeados e bajulados. Minhas irmãs, não vos excedam em atenções, nem lisonjeiem a pobres homens falíveis e mortais, sejam jovens ou idosos, casados ou solteiros. Não lhes conhecem as fraquezas, e não sabem se porventura essas atenções e excessivo louvor que lhes tecem não venham a determinar a sua ruína. Então, você não sabe como é o coração da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma fraqueza a questão dos elogios e começa talvez a dentro de si
a não cultivar a humildade. E aí, nós muitas vezes, quando falamos principalmente para o sexo oposto, olha, irmã, você cantou muito bem. Olha, irmã, talvez essa irmã, que talvez seja casada, esteja passando por momentos de dificuldade no casamento, onde, por determinadas situações, o marido não dá atenção. Às vezes, o seu elogio pode ser interpretado por ela como algo, nossa, e começa a se criar um sentimento ali por simples elogios. E para as pessoas que são mais velhas, para as pessoas que provavelmente têm ali mais de 40, 50 anos, que já estão há muitos anos no mercado de trabalho, sabem que é assim que funciona. A mulher muitas vezes não recebe atenção devida em casa, aí chega no trabalho, aí tem um homem que elogia, aí essa mulher, como não recebe elogio dentro de casa, devido aos simples elogios, começa a cultivar pensamentos. Então é por isso que a Ellen White fala que nós não devemos elogiar. Ela fala, inclusive eu não trouxe aqui, está no material completo, se você tem elogios para dar, dê para sua esposa, marido. Não dê para sua secretária, não dê elogios para a sua esposa, ela que merece os seus elogios. Você que é rapaz ou moça que ainda não é casado, não é casada, dê elogios para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai, elogie eles. Mas não fique elogiando outras pessoas que não é o seu cônjuge. Essa é a orientação do Espírito de Profecia. Como eu disse, como são muitos textos, eu não trouxe aqui, mas é um princípio apresentado. E um último ponto que a Ellen White considera como familiaridade indevida é a associação frequente. Veja só o que ela diz. Muitos caíram no triste erro que prevalece nesta degenerada, especialmente entre as mulheres. Elas gostam muito do outro sexo. Elas amam a sua sociedade. Suas atenções são lisonjeiras para eles. E eles encorajam ou permitem uma familiaridade que nem sempre está de acordo com a orientação de Paulo de abster-se de toda a aparência do mal. Então, por mais que não tenha nada de errado, mas o fato de uma mulher estar sempre ali entre os rapazes, sempre entre a companhia dos rapazes, isso já configura a aparência do mal e já configura algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Veja só, com relação às mulheres, novamente, mas, obviamente, pode ser aplicado aos homens. Essas mulheres mostram-se demasiado familiares com seus irmãos, muito íntimas com seus irmãos, demoram-se junto a eles, demonstrando preferir sua companhia. Então, veja só que tudo isso é por Deus revelado através de Ellen White, configurado como familiaridade indevida. E eu costumo exemplificar esse ponto com outros pontos de luz que nós, como adventistas, recebemos. Por exemplo, eu diria para vocês, gente, é extremamente pecaminoso, colocando assim como um nível de você matar alguém, de você destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. É de um nível tão extremo desses pecados, você colocar apenas um brinquinho simples. É um extremo pecado, é algo de uma perversidade enorme, como você maquinar a morte de alguém? Colocar um simples brinquinho? Obviamente não. Mas Deus, ele nos dá orientações para que elas sirvam de cercas, para que nós não passemos para um outro lado, para que nós não nos afundemos ainda mais no pecado. O Senhor sabe o nosso coração e Ele sabe que nós podemos ser facilmente levados para coisas piores. A gente coloca um biquinho aqui, depois a gente começa a se preocupar demais com a aparência, começamos a ser... Eu me esqueci aqui o adjetivo usado para pessoas que se preocupam demais com a aparência, e nós passamos a olhar para nós mesmos. Nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, para representarmos bem
a Deus diante da sociedade, como pessoas higiênicas, pessoas bem vestidas, não de forma extremamente cara, mas pessoas bem vestidas. Mas Deus coloca limites, olha, daqui você não pode passar, porque eu sei do seu coração, eu entendo muito mais do seu coração, enganou o seu coração mais que todas as coisas. Quem o compreenderá, quem o entenderá, só Deus consegue compreender, e é por isso que ele fala, olha, não use nenhum tipo de joia. Acredito aqui que todos são adventistas, né? Da mesma forma, ele fala, olha, por mais que às vezes você conversando com uma pessoa em um momento específico ali, uma pessoa do sexo oposto, não esteja nada de errado, mas não faça isso, não faça isso. E logo, se nós desobedecemos a Deus, a luz revelada é pecado. Se nós não entregamos o nosso coração completamente a Ele, nós não estamos obedecendo a lei de amar a Deus, a Deus de todo o coração. Então, nós precisamos estar muito atentos com isso, porque assim como Deus enviou tantas outras mensagens para nós, de vestuário, saúde, para nos guardar, para colocar cercas para que nós estejamos cada vez mais perto deles, nós precisamos também atentar para essa cerca da familiaridade indevida. Agora, nós vamos ver, na verdade, que um resumo do que é na prática a familiaridade indevida nos escritos de Ellen White. Vocês podem ver aqui flertes e cortejos, atenção especial, conversas privadas, íntimas, impróprias, contato físico, elogios e lisonjas e associação frequente, certo? Agora nós vamos ver o que é a familiaridade devida na prática. Como é que Ellen White nos revela, após revelar o que é a familiaridade indevida, como é que nós devemos agir diante do sexo oposto. Vamos lá. Primeiro ponto, é sempre evitar toda a aparência do mal. Quando você passar por algum momento ali que você estiver diante do sexo oposto, o que você precisa pensar não é a intenção do seu coração, não é a intenção do coração da outra pessoa, mas se o que você está fazendo com essa outra pessoa, no ambiente que vocês estão, da forma que vocês estão, está transmitindo, talvez, a aparência do mal. Veja só, embora os homens e as mulheres devam ser gentis e corteses, como eu disse no começo da exposição, embora lhes seja exigido que sejam afáveis e agradáveis para com todos, inclusive para com o sexo oposto, nós devemos ser corteses, bondosos, devemos evitar até mesmo a aparência se parece familiaridade indevida. E não apenas eles próprios deveriam observar mais estrita propriedade de conduta, e aqui continua, e aqui no final do texto diz o seguinte, o que tenha sabor, veja só, Ellen White está falando tudo que tenha sabor, que tenha a mera aparência de familiaridade indevida, de familiaridade inconveniente, deve ser descartado, certo? Além do mais, Ellen White afirma, principalmente com relação às mulheres nesse ponto, mas obviamente pode ser aplicado aos homens, que as nossas irmãs e também os nossos irmãos devem seguir uma conduta bem diferente da familiaridade indevida. Devem ser todos mais reservados, as mulheres reservadas, manifestar menos ousadia, encorajando em si o pudor e a modéstia. Muitas mulheres, olha aqui, mulheres que professam a piedade, e também homens, toleram muitos gracejos. O homem faz piadinha e a mulher, o homem que não é o seu esposo, faz a piadinha e a mulher acaba caindo, tolera muitos gracejos, anedotas e risos. Isso é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Isso faz afastar os puros, perfeitos e anjos celestiais. É claro que aqui, como eu disse, eu não estou me referindo a um local onde todos estão juntos, ou, por exemplo, numa escola sabatina em que acontece alguma coisa e a pessoa ri. Eu estou dizendo em situações em que os dois estão conversando sozinhos, em que há aquele contexto de familiaridade indevida. Se o rapaz ali tenta tomar a tua atenção, ou a moça para o rapaz tomar a tua atenção com piadinhas e tudo mais,
Ellen White fala que nós não devemos tolerar gracejos e risos. Isso é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Se a situação tem aparência, fuja. Fuja, não fique de risadinha, de gracejos. E aqui continua, nossas irmãs não devem ser ousadas, tagarelas, atrevidas, mas modestas, despretensiosas, cautelosas ao falar, no falar. Todos sentirão que há um sagrado círculo de pureza em torno dessas mulheres. Eu posso colocar aqui também desses homens, tementes a Deus, que os abriga de qualquer liberdade não permissível. Vejam só que forte. Para aquelas pessoas que são modestos, não são tagarelos, que vivem falando e piadinhas e tudo mais com sexo oposto, haverá um círculo sagrado de pureza ao redor dessas pessoas. Que qualquer liberdade não permissível, que qualquer pontinho de familiaridade indevida não será aceito. Vejam só que forte. E ainda mais forte ainda. Vejam só aqui o que diz, eu não vou ler, como eu disse, todos os textos em sua forma completa, mas vejam só. Como servo de Deus, desprezai a lisonja. Fugi dela como fareis de uma serpente venenosa. Reprovai a mulher que vos elogiar a elegância, segurando-vos a mão o maior tempo possível. Fugi à companhia dela. Muitas vezes, os homens e as moças também estão ali cumprimentando e aquela pessoa dá um elogio ou lhe abraça com uma intensidade maior, lhe aperta a mão com uma intensidade maior, o que Ellen White fala, repreenda, olha, com licença, por favor, não me cumprimente dessa forma. Não me cumprimente dessa forma. É isso o que nós devemos fazer. Veja só, mais forte ainda, Ellen White fala que quando as pessoas são atacadas por isso, por lisonjas, por elogios, do sexo oposto, ou talvez por um abraço um pouco mais acalorado, é dito que nós devemos dizer o seguinte, alto, não quero dar o mais ligeiro motivo para que me acusem. Meu bom nome tem, para mim, maior valor do que ouro e prata. Quero conservá-lo impoluto, quero conservá-lo puro. Não permita que ninguém o elogie ou a elogie, ou que se agarre a sua mão como se não quisesse soltá-la. Tenha medo de cada manifestação desse tipo. Então, fuja, 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 fuja. Ah, mas a pessoa está com uma boa intenção. Eu também estou com uma boa intenção, mas lembra, apenas a aparência do mal. Aquela pessoa que te abraça do sexo oposto, que te abraça de uma forma diferente, que não é a sua esposa, que não é o seu esposo, que não é o seu cônjuge. Tudo isso deve ser rejeitado. Fuja, diga, pare, repreenda, olha, por favor, como nós não conseguimos ler a mente das pessoas, nós precisamos atribuir a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros, nós devemos falar, olha, eu agradeço pelo carinho, mas eu não quero ser abraçado dessa forma. Aqui a minha mão para cumprimentar. Eu agradeço muito o carinho do irmão, o carinho da irmã, mas eu me sinto mais confortável dessa forma. Ou eu quero ser cumprimentado dessa forma. Ou eu não quero ser elogiado. Por favor, não me elogie. Então é isso o que nós devemos fazer. Novamente, veja só, se algumas pessoas elogiarem, usarem palavras lisonjeiras, chame-lhes severamente a atenção. Veja só, não importa se elas pensarem, Ellen White, nesse caso, está escrevendo para um rapaz, mas também serve para as moças. Não importa se elas pensarem, se as mulheres, se isso é falta de cortesia. Afaste-as, seja firme e decidido. Quando alguma pessoa vem com conversinha, com elogio para aqui, para lá, vem querendo lhe abraçar de forma um pouco mais especial, lhe cumprimentar, segurando a mão de forma mais
mais especial, repreenda severamente. Olha, eu não quero ser tratado assim. Ah, não, mas a pessoa vai... A impressão que ela vai ter de mim... Veja só, não importa se eles pensarem, se elas pensarem se isso é falta de cortesia. Seja firme e decidido. Afaste a pessoa. Afaste. Isso, eu acredito que acontece mais com as mulheres, em que muitos homens são indevidos e que abraçam de uma forma mais especial. Afaste, 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 afaste. Em nome de Jesus, moço, por favor, eu não quero ser cumprimentada assim. E também para os rapazes, eu não quero ser cumprimentada assim. Veja só, olha só a firmeza que a Ellen White fala. Se as irmãs não fossem nobres e possuíssem pureza de coração, se elas fossem nobres e possuíssem pureza de coração, quaisquer tentativas de aproximação corrupta, mesmo de seu pastor, seria repelida com tal firmeza que jamais precisaria repetir-se. Não é um simples, com licença. Não, com tal firmeza que jamais precisaria ser repetida. Essas ações dos abraços, das conversas particulares, devem ser repelidas como o maior dos insultos à sua dignidade feminina. O beijo na face, em tempo e lugar impróprio, deve levar-lhes a repetir o emissário de Satanás com revolta. Eu não lembro se vocês lembram do episódio que Cristo disse aos seus discípulos, afasta Satanás. É exatamente isso. Repila o emissário, eu não sei se existe essa conjugação do verbo repelir, repila, mas afaste o emissário de Satanás. Olha, com licença, amigo, com licença, eu não quero que você faça isso. É isso que nós devemos agir. Devem ser repelidas como o maior insulto para as mulheres a sua dignidade feminina, a sua feminilidade. Certo? Agora nós vamos aqui, já finalizando, estamos finalizando, para a questão do aconselhamento. Eu apontei aqui que um homem, ele não deve aconselhar, não deve estar em um local sozinho com uma mulher ali, que está passando por necessidades, dificuldades, e desabafa. Não. Veja só, se qualquer mulher, não importa quem, se põe na dependência de vossa compassiva simpatia, isso falando para os homens, da vossa compassiva simpatia, deveis reanimá-la e encorajá-la, receber cartas delas e sentir especial responsabilidade de ajudá-la? Ellen White está perguntando, se uma pessoa, se uma mulher, e também um homem para as mulheres, estiver passando por necessidades, estar precisando de aconselhamento, de desabafar, você deve receber as mensagens do WhatsApp dessa pessoa, deve atender ela, deve agir dessa forma? Veja só, ela vai te falar, guardai vossa simpatia para o sexo oposto, né, para os membros da vossa família. Guarde sua simpatia, os seus conselhos, você que é rapaz, para a sua mãe, para a sua irmã, se você ainda não é casado, para a sua esposa, se você é casado, para a sua filha, se você é casado, e vice-versa ali para a moça, que necessitam tudo quanto lhes possais dar. Quando uma mulher se acha em tribulação, leve ela suas aflições a outras mulheres. Se essa mulher que vos procurou tem motivo de queixa contra seu marido e começa a reclamar do marido para o rapaz, deve ela levar essa dificuldade a alguma outra mulher que possa, caso seja necessário, falar convosco sem nenhuma aparência do mal. Então, se um rapaz está precisando de alguma necessidade, de alguma coisa, você que é mulher, olha aqui, eu tenho esse amigo, ele é cristão, ele é aqui da mesma igreja, converse com ele vai conversar contigo, ele vai lhe acolher melhor. É a mesma coisa com relação aos homens e às mulheres. Passe a mulher com necessidade para a outra mulher. Claro, com o Espírito de Cristo, mas não assuma isso, não comece a conversar com essa pessoa, a permitir que ela desabafe para você, porque isso cria aparência do mal e cria sentimentos. Ou se cria sentimentos.
Então, devemos evitar tudo que tenha a aparência do mal ou que possa criar sentimentos nos outros. E tem mais um ponto que eu comentaria aqui neste texto. Lembrei. Caso, por exemplo, a mulher precise de alguma coisa que você, rapaz, só você tenha, que nenhuma mulher possa ajudar, ela precisa de alguma orientação, veja só o que a Ellen White fala. Ela pode falar com você sem nenhuma aparência do mal. O ideal é que quando você precisa aconselhar uma mulher, ou uma mulher precisa aconselhar um homem, obviamente que não é esposa, que não é filho, que não é filha, você deve ir para um local, não um local fechado, e com uma presença de outra mulher. Assim como isso é padrão da Igreja Adventista, né? Um homem, ou pelo menos era há um tempo atrás, um homem solteiro, ele não pode sozinho dar um estudo bíblico para uma mulher solteira, deve ter uma outra mulher adventista também, para que não fique a aparência do mal, duas pessoas ali num quartinho só, conversando. Da mesma coisa deve servir para o aconselhamento. Os dois devem estar juntos, ali, o homem e a mulher, com outras pessoas ali junto, para que não fiquem os dois num só quarto, sozinhos ali, para que não haja aparência do mal. Certo? Veja só, aqui, se alguma pessoa manifestar uma afeição indevida, dizendo, olha, meu marido não me ama, começando a falar dos problemas da casa, olha, não tente suprir essa falta. Aponte a essas pessoas aquele que leva as nossas afeições. Não tente. A pessoa está passando por dificuldades, leve para uma mulher, você que é rapaz. Se é uma mulher, leve para uma outra mulher. Não fique na conversinha, não fique, porque isso é uma das maiores armadilhas de Satanás para os últimos dias. Finalizando, aqui nós temos a atenção para todos, nós precisamos dar a atenção a todos, não restringir a atenção a alguns favoritos, principalmente o sexo oposto. Você deve se pensar, e quando eu entendi essa mensagem, eu coloquei isso na minha cabeça, eu devo tratar uma mulher específica, ou talvez você que é solteiro, a mulher que eu estou interessada em pedi-la em namoro, em conhecê-la melhor, da mesma forma que eu trato outra mulher. Eu fico dando bom dia, como é que você está, como é que você acordou para todas as mulheres? Não. Então eu não fico. Porque isso vai criar, querendo ou não, vai começar a criar um sentimento em mim. Se não criar em mim, vai criar na pessoa. Então evite tudo que possa criar sentimentos ou que possa ter a aparência do mal. Atenções e elogios, na verdade, eu trouxe um dos textos aqui, eu achava que eu não tinha trazido nessa apresentação. Veja só aqui, desapareceu aqui para mim os slides, não está aparecendo, mas aqui, ó. É dito que, homens e mulheres devem ser cautelosos nas suas relações com os outros, devem ser gentis e corteses. Um homem casado, embora deva ser gentil e cortês com todos, deve manter suas atenções voltadas para sua esposa e somente por ela. Não é para ficar dando atenção para outras mulheres, para uma mulher que está precisando de estudo bíblico, não. Suas atenções devem ser voltadas para sua esposa e somente para ela. Se você tiver palavras de bondade e atos de cortesia para externar, sempre será seguro externá-los para quem? Para sua esposa. Então, se você, vou dar um presente para essa minha amiga especial que não é minha esposa. Ora, não faça isso. Pega esse presente e dê para sua mãe, dê para sua irmã. Você que é uma mulher, dê para o seu pai, dê para o seu irmão, para as suas pessoas queridas da sua família que moram na sua casa. Mas não faça isso. Não trate o sexo oposto de forma diferente. Uma pessoa, no caso, do sexo oposto, como você trataria de forma diferente como você trataria outras pessoas comuns. Então, aqui está o resumo, como nós devemos tratar o sexo oposto diante dos escritos aqui de Ellen White, e eu vou finalizar com 2 textos. O último texto fala aqui sobre o exemplo de Cristo. É dito que o zelo de Cristo nunca o levou a ficar apaixonado.
Como Cristo reprimia toda espécie de familiaridade indevida. Ele não ficava de conversinha com uma menina aqui, e nem alimentava os pensamentos na cabeça. Ele nunca ficou apaixonado, porque ele sempre evitava os pensamentos de contato indevido. Manifestava coerência sem obstinação, benevolência, ele era benevolente, era cortês, mas sem fraqueza. Não deixava as pessoas de conversinha, o sexo oposto ali de conversinha, desabafando. Ternura e simpatia sem sentimentalismo. Era altamente sociável, no entanto, possuía modesta dignidade que não animava a indevida familiaridade. Então, nós vemos aqui o exemplo de Cristo com relação à familiaridade indevida. Agora, a única forma de nós termos, o último texto, a correta familiaridade, é conseguirmos ela da fonte, que é através de Cristo. Como é que nós encontramos ali o limite em nós sermos corteses, alegres com o sexo oposto, mas não incorrermos na familiaridade indevida ou não incorrermos em absolutamente nenhuma familiaridade, em sermos de cara fechada, não cumprimentarmos? Como é que nós conseguimos o equilíbrio exato, que é a familiaridade devida? É o quê? A única maneira de nos tornarmos verdadeiramente corteses, sem afetação, sem excesso de familiaridade, é bebermos do Espírito de Cristo. Não teremos nenhuma inclinação para condescender com o excesso de familiaridade quando nós nos entregamos a Deus, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus e clamamos a Ele em oração. Aqui é uma promessa de Deus, que se nós agirmos segundo a vontade de Deus, Ele fará em nós. Às vezes, muitas pessoas têm dificuldade nisso, têm dificuldade nesse ponto, assim como muitas pessoas têm o seu ponto fraco na alimentação, outras pessoas na música, tem muitas pessoas que cultivaram por muito tempo o contato com o sexo oposto. Eu já conheci várias pessoas, por exemplo, enfermeiros que, como viviam em um ambiente quase que inteiramente feminino, de enfermeiras, acabaram se acostumando, e para eles era mais prazeroso, não no sentido pecaminoso, mas para eles se sentiam melhor no meio das mulheres. Ou meninos que foram criados em um lar que havia mais meninas, ou meninas que foram criados em um lugar que havia mais meninos e acabam se sentindo mais confortáveis no lugar dos meninos. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos mudar? Como é que nós podemos ter a correta familiaridade? É quando nós nos entregamos a Deus, quando nós entendemos a vontade dele e falamos, Senhor, e clamamos, Senhor, por favor, me ajude a fazer a tua vontade. Isso daqui é uma promessa, que nós não teremos nenhuma inclinação para condescender com excesso de familiaridade quando nós nos entregarmos a Deus, quando nós permitirmos que ele habite em nós. Então, nós devemos procurar primariamente isso, para que ele habite no nosso coração e nos dê as palavras corretas, o aperto de mão correto e tudo o demais correto para que nós estejamos de acordo com a vontade de Deus nesse sentido. Como eu disse, esse material, o que eu apresentei aqui para vocês é 50% de um material mais completo, que aborda questões de casados, que aborda questões profissionais, em trabalhos, em hospitais, aborda mais textos, e você pode solicitar esse material aqui para mim, ou talvez a Maiara possa compartilhar, não sei, ali no grupo, esses materiais também. É isso. Então, gente, agradeço pelo momento que me foi dado aqui para compartilhar isso e que Deus nos ajude a permitir que Ele habite em nós e nos dê o poder para fazer essas mudanças em nossa vida. Amém. Amém. Deus seja louvado. Neste momento, nós teremos uma música especial pela irmã Maiara. Mais uma vez estou aqui
cansada de tentar. Lutas vêm no meu viver e sinto-me tão só. Tentei ser forte, resistir, pequei, muito triste estou. Mas um dia chega ao fim e eu venho te pedir. Pai, vem dar-me o teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Segura-me para repousar um pouco. No teu colo descansar. E assim dormir em paz. Por mais que eu tente em meu viver sozinha caminhar, meus passos tropeçando vão sem forças para avançar. Mas quando volto a ti, Senhor, suplico teu olhar, teu rosto inclina para mim, disposto a me ajudar. Pai, vem dar-me o teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Segura-me para repousar um pouco. No teu colo descansar. E assim dormir. Pai, vem dar-me o teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Segura-me para repousar um pouco. No teu colo descansar. E assim dormir em paz. Amém. O irmão Estevão pode fazer uma oração? Amém. Posso orar sim. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Querido Deus, nós te damos graças pelo teu amor, por tua misericórdia, porque a cada dia o Senhor nos dá mais luz, nos revela como nós devemos agir, como nós devemos caminhar, como devemos proceder para ser igual a Cristo, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender. Muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas que o Senhor nos ajude, na verdade, a ter um coração aberto, um coração disposto a submeter tudo que for necessário, Pai, para realizar a tua vontade. Um coração que realmente ame ao Senhor de todo o coração. Nós sabemos que nós temos muito o que mudar, muitos aspectos de todas as áreas da vida. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar. O Senhor é poderoso para nos dar poder para vencer as tentações, para nos harmonizarmos com a tua vontade e assim estarmos ligados a ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê o teu poder, a tua graça, nos ajude
especialmente agora, especialmente com a apresentação que foi exposta, que o Senhor nos ajude a termos a correta familiaridade, a forma correta de como tratar o sexo oposto, as amizades, os relacionamentos com o sexo oposto, para que nós refletamos o teu caráter também nesse sentido. Que nós não sejamos cristãos tristes, rabugentos e todos os adjetivos negativos diante do sexo oposto, que nós não cumprimentemos, que nós estejamos sempre de cara emburrada, mas também que nós não possamos ir para o lado oposto, em que nós nos entregamos, em que nós condescendemos com atitudes que não são da tua vontade, com piadinhas, com elogios, mas que nós possamos ser, assim como Cristo, corteses, alegres, mas firmes em seus princípios, que em nenhum momento deixou ser levado pela familiaridade indevida. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente não vai abrir o chat por, por ter alguns indivíduos, né, indevidos aqui que acabou atrapalhando os primeiros momentos dessa manhã. Então, a gente preferiu não abrir o chat, tá? E a gente pede perdão. Agora a gente vai finalizar aqui com a gravação e voltaremos com a próxima.